Reto é um perdedor fraco cujo crush o odeia por ser um esquisito. No entanto, quando a Terra é repentinamente atacada por alienígenas, ele ganha a capacidade de dar a ela superpoderes ao ter momentos estranhos com ela. Agora eles terão que defender o planeta enquanto eu tento não ter este vídeo desmonetizado. Antes de tudo isso, quando Reto era jovem, costumava brincar com sua paixão de infância, Kirara, no parquinho. Ela sempre foi a corajosa e naquela vez segurou a mão dele e disse que deveriam dar as mãos como adultos. Foi tudo borboletas e brilhos até que os deuses os amaldiçoaram enviando os alienígenas para atacá-los. Naquele dia, Reto fez uma promessa a si mesmo de que se tornaria um herói, não importava o que acontecesse. 5 anos depois, na escola, um dos amigos de Reto trouxe uma revista especial da Mia Khalifa para a escola, e os meninos não paravam de rir dela. Eles até pediram para Reto escolher sua garota favorita das páginas. Enquanto isso, as meninas estão enojadas com eles por causa disso. E Kirara, sem hesitar, levanta-se, pega a revista e a joga fora, pois ao contrário de antes, ela se tornou fria como gelo com todos os garotos da escola, e agora é o tipo anti-garoto definitivo. Dati, o cara de óculos que costumava ser amigo de Reto e Kirara, provoca Reto, dizendo que ele foi rejeitado antes mesmo de ter uma chance. As meninas acham que Kirara está apenas cansada dos garotos e suas besteiras. Reto concorda que Kirara realmente mudou, pois ela costumava ser brincalhona, sempre fazendo piadas com aquele sorriso brilhante e provocador, que foi a garota por quem ele se apaixonou. Mais tarde, naquele dia, durante a tarefa de limpeza, uma das meninas pede a Kirara para levar os livros didáticos para a sala do professor. Kirara concorda, mas se recusa a carregar os livros dos meninos. Nesse momento, Reto aparece e se oferece para ajudar. Kirara não diz sim, mas deixa os livros dos meninos para ele carregar e ordena que ele mantenha sua existência repugnante a pelo menos 1 metro de distância dela enquanto caminham. Enquanto andam, Reto diz a ela que não precisa se importar tanto com o que as pessoas pensam, mesmo que ela tenha mudado. Kirara parece ofendida, ela de repente anda à frente, mas então para e diz que sua mudança não acontece do nada, e que há uma razão que Reto não entenderia. Ela sai em direção às escadas, mas escorrega. Reto consegue segurá-la a tempo, e nesse momento de heroísmo desajeitado, ele acaba conseguindo mais do que esperava, pousando sua mão primeiro em suas partes macias. Ele tenta se desculpar, mas Kirara cora intensamente, não diz nada e depois sai correndo. Mais tarde naquele dia, após a escola, Reto vê notícias de última hora sobre outro ataque alienígena, dessa vez em uma rodovia. Há 5 anos, esses alienígenas parecidos com insetos chamados Keshichu começaram a atacar a Terra, espalhando pânico. Um professor explica que esses alienígenas se alimentam do desejo humano, especificamente da luxúria, deixando as pessoas entorpecidas e desinteressadas em relações íntimas, o que ameaça a humanidade de extinção, pois a reprodução pararia. Enquanto isso, um show pop está acontecendo nas proximidades. A cantora usa uma roupa minimalista, e no meio da apresentação, seu top se solta como esperado, expondo-se para a multidão. Enquanto os fãs aplaudem, um dos Keshichu aparece e começa a se banquetear. O alienígena suga a luxúria de todos ali, incluindo a cantora, deixando-os esgotados e sem emoções, sem nenhum desejo degenerado. Nesse momento, Reto entra em cena como um herói dramático, ainda guardando rancor contra os alienígenas depois do que fizeram a Kirara. Com seu relógio Temu Ben 10, ele usa toda a energia dentro dele para socar o alienígena até a obliteração, mas isso também faz com que suas roupas explodam do corpo. Frustrado, Reto vai ver o excêntrico professor Anouju, o cientista por trás do relógio Zero Gear, um dispositivo que amplifica a energia degenerada para lutar contra os alienígenas. Reto reclama que o excesso de energia está arruinando suas roupas, pois está ficando caro comprar novos uniformes, mas Ju não tem uma solução e simplesmente diminui a energia. Em vez disso, ele pergunta se Reto encontrou o último membro da equipe. Reto pergunta a Ju se ele encontrou um novo membro e sugere que ele se junte, mas Ju recusa, pois é muito velho e o Zero Gear só funciona bem com jovens que ainda têm desejo crescente e incontrolável, então não é adequado para ele. Então Ju lembra Reto porque ele se tornou um lutador em primeiro lugar. Reto se lembra do dia em que os Keshichu atacaram ele e Kirara e do evento que a marcou, mudando-a completamente. E agora Reto não quer que mais ninguém acabe como ela. No dia seguinte, Reto pede desculpas a Kirara pelo incidente na escada e ela simplesmente se afasta, ignorando o dia todo. Mesmo depois da escola, Reto não desiste. Ele diz a ela que está arrependido, mesmo que ela não queira falar com ele ou perdoá-lo. Ele está prestes a confessar seus sentimentos quando, de repente, o mesmo Keshichu de antes aparece. Kirara congela de medo e Reto pula na frente dela, pronto para lutar, mas sua energia está esgotada e ele não consegue dar outro soco. O Keshichu ameaça levar Kirara, mas Reto não permite. Então ele joga uma toalha no rosto dele, agarra Kirara e corre enquanto segura sua mão. Eles se escondem sob a antiga estrutura do parquinho, o lugar da infância deles. E ali Kirara sente algo estranho despertar dentro dela. Reto acha que ela ficará brava, mas ela não fica e deixa que ele segure sua mão. Esse único toque desperta algo dentro dela. Por anos ela reprimiu suas emoções, mas isso parece diferente. E por causa do toque de Reto, ela não consegue se conter. Seu desejo reprimido surge, e o transbordamento de energia preenche o Zero Gear de Reto como nunca antes. Ele percebe que a energia de Kirara é algo diferente, pois está muito além do que ele já experimentou. Enquanto isso, a Keshichu continua sua fúria, evoluindo e ficando mais forte. Quando finalmente os encontra, Reto pede a Kirara para confiar nele. Juntos, eles combinam suas energias e desferem um soco explosivo massivo que destrói o Keshichu e também suas roupas. Reto está animado com o aumento de poder, enquanto Kirara está mortificada por revelar sua gelatina fresca para o mundo. Reto imediatamente leva um tapa na cara e ele se desculpa por tê-la envolvido em sua confusão, mas diz a verdade de que eles não teriam vencido sem ela. Kirara faz uma pausa. Ela se lembra daquele dia há 5 anos, não quando foi atacada, mas o que o Keshichu disse a ela.
o alienígena não conseguiu absorver toda a sua energia e disse que seu desejo era demais para uma garota como ela, e a chamou de Female Didi, antes de se autodestruir. A partir daquele momento, ela fica traumatizada e é por isso que se fecha para os meninos. Mas agora as coisas parecem diferentes, pois por causa de Reto, ela quer se abrir novamente. Kirara se vira para ele e se oferece para ajudá-lo, mas apenas se ele prometer nunca falar sobre o que aconteceu hoje. Reto está prestes a responder quando uma bolsa o acerta no rosto. 3 garotas estão lá, todas sendo suas companheiras de equipe, e elas estão completamente indiferentes ao fato de Reto e Kirara estarem nus. Uma das garotas entrega a Kirara uma troca de roupas e lhe dá uma chave. Quando Kirara pergunta para que serve, ela explica que a equipe toda mora junta. Kirara percebe que Reto tem vivido com seu próprio harém estranho e dá-lhe um tapa. Na manhã seguinte, Reto tem um sonho louco, e Kirara está nele, dando-lhe um pequeno impulso extra na trama. Ela gentilmente coloca a mão dele sobre ela, mostrando o quanto ela se sente perfeita, mas antes que ele possa avançar na trama, ele acorda com um cachorro sentado em seu peito. No entanto, não é apenas um cachorro qualquer, é Rumba, um dos membros do dormitório que, nesta manhã, o travesso cãozinho roubou uma calcinha pertencente a outra membro, Momoca. Ela imediatamente as pega de volta, e não está brava porque Reto as tem, mas está brava porque acha que ele treinou Rumba para roubá-las para ele. Então, Sora, outra colega de equipe, aparece debaixo do cobertor dele em seu pijama fino, ainda meio adormecida. Ele vai para a mesa de jantar e Maihime, a responsável, entrega a Reto uma xícara de chá com um sorriso calmo. Reto brinca que ela é provavelmente a única garota normal da equipe. Maihime apenas ri e diz que as outras também são boas, antes de ir alimentar o cachorro. Assim que ela se ajoelha, um pedaço da comida dele cai na camisa dela, e Rumba, sendo o cachorro degenerado que é, mergulha direto atrás, e Maihime não consegue deixar de gostar do cachorro dentro dela. Enquanto Reto e as garotas vivem juntos, Kirara se recusa a morar com eles, pois conheceu todos ontem, incluindo o professor Joe, ela ainda não estava pronta para se abrir, e manteve-se em guarda. Momoka tenta ser amigável, dizendo que todos são iguais, mas Kirara discorda, recusando-se a ser colocada no mesmo grupo que eles. Mas Joe fica do lado de Momoka, dizendo que todos no grupo têm uma coisa em comum, um alto nível de energia degenerada. Kirara fica vermelha e sai furiosa, pois não consegue aceitar essa parte de si mesma. O grupo fica chocado com a reação dela, e Joe se volta para Reto pedindo que ele fale com ela. Reto hesitou no início, mas os outros praticamente imploraram, então ele decidiu tentar. De volta ao presente, enquanto Reto ainda está tentando descobrir o que fazer, uma súbita sensação de perigo o atinge. Um Kiseichu apareceu nas proximidades e está assediando uma garota, alongando sua saia mais do que era antes. Sem hesitar, Reto intervém, destrói a criatura no chão e desaparece antes que a garota possa sequer agradecê-lo. Na escola, um rapaz sai da aula em lágrimas, e quando Reto pergunta, seus amigos dizem que Kirara acabou de rejeitá-lo. Kirara fica surpresa ao ver Reto já lá, fica nervosa e rapidamente se sente desconfortável. Os amigos de Reto perguntam o que aconteceu entre eles, mas ele desconversa, lembrando-se de sua promessa de não falar sobre o que aconteceu no parquinho. Mais tarde, durante a aula de ginástica, Kirara está guardando alguns equipamentos quando Reto se aproxima dela. Ele quer falar, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela interrompe, perguntando se ele contou a alguém sobre o momento deles. Reto a tranquiliza dizendo que não fez nada e não tem intenção de espalhar rumores, e que está ali porque o time quer que ela se junte. Kirara se afasta, claramente relutante, e Reto não a impede. Ele diz que entende que não é justo pedir para ela enfrentar seu trauma. Isso faz Kirara parar. Ela se vira e pergunta por que ele quer lutar contra os Kiseichu. Reto explica que é por causa do que aconteceu entre eles anos atrás, o incidente que os separou. Ele não quer que outras pessoas percam seus laços como eles perderam, pois ninguém deve ter seus sentimentos arrancados à força. Ele até conta a ela o que Joe disse sobre sua energia poderosa e única, mas não vai pressioná-la, e afirma que se ela não quiser se juntar, ele aceitará de coração. Kirara, ainda confusa, murmura para si mesma, questionando por que todos a querem tanto, e se acham que ela é algum tipo de garota que gosta de se divertir. Ela se lembra de um momento da infância dele, quando uma vez explicou a Reto um fato curioso sobre batimentos cardíacos. Ela pediu para ele tocar seu peito para sentir o dela. Atrapalhado, Reto se afastou instantaneamente, então ela sugeriu algo mais inocente. Ao abraçarem-se tão próximos, seus batimentos cardíacos poderiam se alinhar. Naquela época, era apenas uma desculpa atrevida para se aproximar dele, mas agora ela não é mais aquela garota. No campo, outro Kiseichu aparece, e seu alvo é o mesmo cara que Kirara rejeitou naquela manhã. Ele o imobiliza e o provoca por sua intensa energia estranha de suas fantasias com Kirara em trajes de banho e fantasias. Ele confessa ao Kiseichu, dizendo que só queria ser amigo de Kirara, mas ela rejeitou ele e seus sentimentos friamente. O Kiseichu oferece ajuda, dizendo que apagará todos os seus sentimentos para que ele não sinta mais a dor da rejeição, e que ele ficará livre do desejo, livre da dor. Kirara observa escondida, hesitando. Ela reconhece o rapaz como aquele que rejeitou, mas então se lembra do que Reto disse, que ninguém deve ter seus sentimentos tomados à força. Ela se levanta, tremendo, e diz ao Kiseichu para levar a energia dela em vez disso. O Kiseichu aceita a oferta e se move para se alimentar da energia dela com seu enorme ferrão. Mas Reto chega a tempo, chuta o ferrão e dá um soco forte em seu estômago. Com a explosão de energia, as roupas de ambos se desintegram. Reto fica confuso sobre por que Kirara também perdeu suas roupas, e rapidamente lhe entrega uma troca de roupas de sua bolsa. Antes que eles possam se trocar, o cara de antes retorna com a polícia.
Para se esconderem, Reto e Kirara mergulham em um carro próximo. Seus corpos se pressionam no espaço apertado e o calor entre eles se torna insuportável para Kirara. Felizmente, os policiais vão embora sem notar e os dois saem furtivamente para se vestir. Kirara está imersa em pensamentos, questionando se deve se juntar à equipe de Reto. Ela quer se aproximar dele novamente como costumavam ser, então, no final, ela toma sua decisão. Ela concorda em se juntar, e não por causa da equipe, mas porque não pode perdoar o que os Kiseichu estão fazendo. Ainda assim, ela estabelece uma regra de que Reto não pode se aproveitar da energia dela ou de qualquer outra garota. De repente, o vento sopra através de sua cobertura, revelando demais para Reto, e ele leva um tapa. Mais tarde naquele dia, Kirara encontra o cara que rejeitou e pede desculpas a ele adequadamente. Então ela se junta a Reto em sua casa para começar a viver com os outros, e Momoka rapidamente a leva para um tour pela casa com as meninas, deixando Reto sozinho. Reto volta para o seu quarto, finalmente pronto para descansar, mas então um chamado de emergência avisa toda a casa sobre um ataque gigante de Kiseichu na cidade. De repente, o chão sob ele se abre e ele cai direto. Ele aterrissa bem no meio do banheiro das meninas, bem em cima de Kirara, diretamente em suas perfeitas curvas de baunilha. Ele pergunta por que estão tomando banho juntas, e Momoka explica que é para se aproximarem mais. Kirara se levanta furiosa, gritando que odeia o lugar. Mas em sua raiva, sua energia se expande e acidentalmente destrói o gigante Kiseichu, que se aproximava do lado de fora. Algumas noites depois, um grupo de pequenos Kiseichu está roubando roupas íntimas femininas, e a equipe está tentando pegá-los. Momoka entra em ação com um chute, enquanto Kirara espera do lado de fora, ainda tentando processar tudo e se acostumar com a situação, especialmente com o quão confortável Momoka está completamente nua ao ar livre. Momoka diz a Kirara para pegar um dos Kiseichu que escapa, mas quando Kirara tenta acertá-lo, sua energia não ativa, e ela acaba tendo sua própria roupa íntima roubada. De volta ao dormitório, Kirara ainda se sente mal pelo que aconteceu mais cedo. Mahime a tranquiliza dizendo que está tudo bem cometer erros no primeiro dia. Mas Sora se pergunta em voz alta o que aconteceu com aquela energia incrivelmente forte que Kirara mostrou alguns dias atrás. Irritada, Momoka de repente segura o rosto de Kirara e pergunta se ela já recarregou sua energia. Kirara não faz ideia do que Momoka está falando, e é quando Momoka percebe que Kirara ainda não fez nada com Reto para repor sua energia. Momoka diz que, como heroína, elas devem pensar em algo estranho todos os dias para manter a energia. Ela demonstra o que Kirara deveria estar fazendo e até sugere que ela comece a assistir alguns CDs de Johnny Sim para se inspirar. Kirara, horrorizada, se recusa a assistir ou fazer qualquer uma dessas coisas. Ela ainda se considera uma mulher distinta, e isso irrita Momoka. Ela imediatamente agarra os melões de Kirara e a repreende por não usar seus atributos perfeitos em todo o seu potencial. Mahime intervém e pega Momoka pedindo desculpas por seu comportamento. Ela explica que Momoka sempre fica chateada quando alguém tem atributos maiores que os dela. Momoka nega, dizendo que não é sobre tamanho, é sobre o que Kirara pensa do trabalho delas. Momoka expressa seu desagrado com a forma como Kirara age, como se fosse vergonhoso quando não é, e que todas levam a sério, então ouvir Kirara tratar isso como uma piada a irrita. Então Sora aparece de repente, bate na cabeça de Momoka com um livro e sai. Kirara fica sem palavras com as palavras de Momoka. De volta ao seu quarto, Momoka pensa em como Kirara está desperdiçando seu potencial, especialmente aqueles gelatinas perfeitamente construídos. Ela olha para suas próprias armas e vê a diferença de forma clara e evidente. Ela se lembra de ter crescido à sombra de sua irmã mais velha, que apesar de todas as conquistas ou títulos que Momoka obteve, todos costumavam preferir sua irmã mais velha a ela. E agora Kirara aparece, poderosa e talentosa, o que lembra Momoka demais de seu passado. Enquanto está emburrada, Momoka vê um artigo sobre massagens que supostamente ajudam a aumentar seu tamanho, mas todos os passos requerem a ajuda de outra pessoa. Isso só a irrita mais. Então a TV exibe um segmento dizendo que um banho de leite de soja pode ajudar no crescimento. Momoka leva o conselho a sério. Então no feriado escolar, ela leva caixas de leite para o banheiro e fica de molho o dia todo. Ao pôr do sol, Reto é o primeiro a chegar em casa. Ele entra no banheiro apenas para encontrar Momoka deitada como um pudim sedoso na beira da banheira. Ela mal consegue ficar de pé, então Reto a ajuda a sair. Mas Momoka, já em um estado sensível, começa a tremer com o toque dele e está silenciosamente gostando disso. Então Reto escorrega e os dois acabam caindo. Atrapalhada, Momoka de repente solta uma pergunta sobre se ele prefere as maiores às menores, mas rapidamente se interrompe e diz a Reto para esquecer o que ela disse. Ela explica demais a razão do leite de soja, fica mais envergonhada e só piora tudo. Reto nota todas as caixas de leite vazias e percebe o que está acontecendo. Ele diz a ela que não vai contar nada e que ela pode fazer o que quiser, até tomar banho de leite. Momoka fica grata por suas ofertas, e nesse momento, o dispositivo de Reto começa a reagir e ambos percebem que Reto está tendo pensamentos degenerados. Corando muito, Reto sai correndo do quarto, dizendo que precisa se acalmar. Momoka sorri, pois agora entende que o tamanho não importa no desejo de alguém. Ela se lembra de quando Joe a recrutou pela primeira vez, e naquela época ela presumiu que ele queria sua irmã, mas ele disse que ela tinha o maior potencial para ser uma heroína. E pela primeira vez, Momoka sentiu que finalmente estava liderando o caminho. Mais tarde naquele dia, quando Kirara volta para casa, Momoka se aproxima dela e declara que mesmo que o corpo de Kirara esteja um passo à frente, ela se tornará a mais forte. Kirara não faz ideia do que Momoka está falando, mas apenas acena com a cabeça e concorda. Naquela noite, o mesmo repórter que falou sobre banhos de leite mais cedo aparece na TV, desta vez pedindo desculpas por espalhar informações falsas, tornando o esforço de Momoka inútil no final.
Alguns dias depois, a escola tem uma aula de natação. Quando as meninas estão prestes a se trocar, uma delas descobre que sua roupa íntima sumiu. Kirara imediatamente sabe o que está acontecendo. Ela avista um Kiseichu e corre atrás dele, ainda de maiô, disparando pelos corredores atrás do pequeno ladrão de roupas íntimas. Reto segue atrás, pois imagina que algo deve ter acontecido se Kirara é ousada o suficiente para correr por aí apenas de maiô, ou talvez seja sua nova maneira de reunir energia. Kirara tenta explicar, mas Reto não espera e corre à frente, pega o Kiseichu e o soca pela janela. Ele recupera a roupa íntima roubada, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, as meninas da classe têm a ideia errada e pensam que ele é o ladrão. Kirara rapidamente intervém e explica que o verdadeiro culpado já pulou pela janela e que Reto está apenas salvando a roupa íntima. Mais tarde, Kirara pede conselhos às amigas sobre roupas íntimas, surpreendendo todas, já que não é do seu feitio falar sobre isso, mas as garotas ficam felizes em ajudar. Elas escolhem alguns estilos para ela experimentar e a provocam, perguntando quem está por trás dessa mudança repentina. Kirara nega tudo e fica envergonhada com as escolhas das amigas, mas elas garantem que o homem que ela gosta vai se render às suas novas roupas íntimas. Naquela noite, quando todos adormecem, Kirara entra silenciosamente no quarto de Reto. Ele pensa que é o Rumba, o cachorro esquisito, a princípio, mas é a Kirara. Ela tira a roupa, revelando sua nova lingerie, e declara que está ali para recarregar sua energia e nada mais, então Reto não deve contar a ninguém sobre isso. Reto assume que é apenas mais uma noite do pijama como costumavam ter, e Kirara também pensa assim. Kirara nega tudo isso e fica confusa com as escolhas que suas amigas fazem. Elas se lembram da noite anos atrás, quando Reto tentou provocá-la desenhando em seu rosto, mas tentou beijar seu rosto bonito em vez disso. Ela acordou e o pegou, desafiou-o a fazer isso, e ele amarelou, acabou rabiscando em sua própria mão e voltou a dormir. Irrita Kirara que ela se lembre dessa memória nesta noite. Então, de repente, por trás, duas mãos agarram as duas peças preciosas de Kirara e ela congela, pensando que é Reto. Ela começa a se divertir, mas quando tenta pará-lo, para sua surpresa, é Sora, que mais uma vez esquece onde é seu quarto e acaba sonâmbula no de Reto. Kirara saiu furiosa, sem ter feito nada afinal. Ela se sente com ciúmes pelo fato de outra garota ter chegado ao quarto de Reto antes dela. Frustrada, ela acidentalmente explode seu quarto junto com a roupa íntima nova que acabou de comprar. Na manhã seguinte, Joe fica impressionado com a força que a energia de Kirara alcançou, enquanto Momoka a provoca, perguntando como exatamente ela conseguiu recarregar tanta energia durante a noite. Dias depois, sob a montanha Chichibu, encontra-se o esconderijo secreto dos Kiseichu, e apenas 3 deles permanecem. A rainha aparece na tela, ordenando que eliminem a equipe de Reto. Um deles afirma ter um plano, e a rainha aprova e exige resultados. Enquanto isso, em outro lugar, Maihime está tendo um sonho molhado literal. Nele, ela é sequestrada por um escorregadio polvo Kishichu, apenas para acordar agitada pelo calor graças àquele cachorro esquisito Rumba. Ainda se recuperando do sonho, ela vai para o chuveiro. Mas quando Reto entra casualmente e fica ao lado dela, a sensibilidade restante a pega de surpresa, e ela quase desmaia de susto. Na escola só para meninas, uma de suas amigas é ousada o suficiente para levantar saias por diversão de manhã. Essa amiga é Tia, sua amiga de infância, que é conhecida como o príncipe porque é boa em tudo, desde escrever kanji até dançar, você nomeia. Enquanto isso, na escola, Maihime é conhecida como a princesa, pois é considerada inútil e Maihime frequentemente sente que só a está atrapalhando. Mais tarde, durante o almoço, as duas se escondem no telhado. Tia tenta animar Maihime, mas Maihime não acredita. Tia elogia sua aparência e planos, mas Maihime a ignora como se isso fosse tudo o que ela sabe fazer. Tia sugere que ela entre em um clube escolar e que talvez isso a ajude a encontrar seu talento, mas Maihime recusa, dizendo que tem trabalho depois da escola. Tia, curiosa sobre esse trabalho secreto, a provoca brincando com seus atributos perfeitos. Enquanto isso, na cidade, Reto se torna o centro das atenções novamente porque está sem camisa. Ele está perseguindo um Kiseichu parecido com uma água-viva em um beco escuro, mas é emboscado. Ao mesmo tempo, avisos de emergência são emitidos na escola de Maihime, e seu Zero Gear começa a brilhar. Enquanto os outros alunos se dirigem para o ginásio, Maihime vai na direção oposta para caçar o alienígena. O Kiseichu invade a escola. Ele ataca os alunos que passam até que Maihime o intercepta, segurando-o com os braços nus. A criatura reconhece seu Zero Gear e sabe que ela é uma heroína. Ele desliza um tentáculo em suas roupas, girando ao redor de seu corpo exatamente como em seu sonho. Maihime quase cede à sensação, mas ela resiste. Ela arranca um dos tentáculos apenas para perceber que é na verdade Reto que foi absorvido pelo Kiseichu, e ele a avisa que o Kiseichu tem o poder de transformar humanos em seus tentáculos. O Kiseichu não para e a desafia para uma luta de verdade, que ela aceita. Ela libera seu movimento especial, sua poderosa voz. O Kiseichu é finalmente derrotado, mas à medida que os efeitos desaparecem, Reto, ainda pendurado em seus ombros, volta ao normal, acidentalmente agarrando as firmes gelatinas de Maihime no processo, criando um acidente feliz. Mas eles não são os únicos afetados e outros tentáculos se transformam em garotas. De trás de uma parede próxima, Tia vê tudo, e embora ela possa não entender o que está acontecendo, ela fica feliz em ver que sua melhor amiga é capaz de muito mais do que demonstra. De volta ao dormitório, Kirara quer falar com Reto, mas com ele deitado no sofá e ela em pé logo acima, é difícil para ele se concentrar, especialmente quando a vista é tão tentadora.
Ele rapidamente se vira para o lado e Kirara percebe e dá um passo para trás, percebendo quão comprometedor é o ângulo. Do canto, Sora, que estava observando silenciosamente, murmura que Kirara tem um exemplo perfeito de corpo, então a toca casualmente antes de sair da sala. Kirara conta a Maihime, que está fazendo o jantar, sobre o que aconteceu, e Maihime apenas diz que Sora parece ter gostado dela. Momoka intervém, dizendo que Sora é super reservada e está sempre rabiscando em seu caderno de desenho, mas ninguém nunca viu o que tem dentro. Momoka e Maihime concordam que seria bom se a equipe se aproximasse e aprendesse mais sobre cada um. Como sempre, Momoka exagera e começa a provocar Kirara com mãos inquietas. Maihime tenta pará-la, mas acaba derrubando o leite. Derrama-se tudo sobre ela, e Rumba toma isso como um sinal e começa a lamber o leite de um lugar muito suspeito. E Kirara está começando a entender como essas duas se comportam. No andar de cima, em seu quarto, Kirara encontra um caderno de desenhos no chão aberto em um desenho de mulheres intrigantes. Acontece que é o caderno de desenhos de Sora. Sora entra apressada, nervosa, já que ninguém nunca viu sua arte. Kirara tenta animá-la com um elogio. Em vez disso, Sora planeja chantageá-la e afirma que se Kirara contar a alguém, ela terá que posar como Mia Khalifa em uma sessão de fotos. Kirara entra em pânico, questionando por que tem que ir tão longe. Sora admite que é seu segredo obscuro e que ela desenha arte estranha para recarregar sua energia, mas tem medo de ser julgada. Kirara entende. Ela diz que todo mundo tem pequenos segredos, e até Sora estar pronta, ela não contará a ninguém. Sora fica emocionada com a promessa, mas em troca, ela quer ver o segredo de Kirara, e por segredo ela quer dizer o corpo dela. Ela então posa como uma das garotas francesas de Jack, e Sora lhe entrega uma flauta para usar como referência de pose. Antes de qualquer outra coisa acontecer, um alerta de Kiseichu soa pelos alto-falantes. Um intruso sortudo amante de gelatina invade bem quando Kirara ainda está sem roupa, tornando o esboço de Sora realidade enquanto o Reito leva um tapa na cara. Enquanto isso, na cidade, o Kiseichu ataca uma livraria que é a loja favorita de Sora. Ela se energiza imediatamente, furiosa porque seus preciosos livros estão sendo destruídos. Quando ele foge, Reito o persegue enquanto Sora ativa seus poderes na forma de asas de energia. Isso surpreende Kirara ao ver isso. E enquanto Sora limpa a casa, Kirara age como seu apoio. Mas enquanto todos estão distraídos, Kirara é sequestrada, pois a lojista não é quem parece ser e é uma Kiseichu disfarçada. Ela arrasta Kirara direto para o covil deles com a esperança de que os outros venham salvá-la. A equipe decide resgatar Kirara naquele mesmo dia. Sora ainda se sente culpada, pois ela era a mais próxima dela. E ainda assim, Kirara conseguiu escapar. Maihime e Reito a tranquilizam, dizendo que não é culpa dela, pois ninguém poderia saber que a lojista era na verdade um Kiseichu disfarçado. Mas então Momoka aponta que eles não podem sair assim e que estão com pouca energia. Então ela tem uma ideia. Ela leva as garotas para uma sala privada e compartilha seu plano. No início, Maihime e Sora recusam, mas Momoka as pressiona, dizendo que é pelo bem de sua colega de equipe. E para salvar Kirara, elas precisam mostrar união e se recarregar da única maneira que podem. Após um breve silêncio, as três garotas saem e entregam suas roupas íntimas para Reto. Seus Zero Gears brilham com energia renovada pela brisa astra que passa por ali. Reto fica surpreso com o presente e Momoka o provoca, dizendo que é para ajudá-lo a recarregar. Reto responde que ela claramente está aproveitando isso mais do que todos. Esse pequeno momento lembra Momoka da vez em que Reto a pegou durante uma de suas atividades solo, e ela recua, sentindo-se envergonhada. Reto se endireita e diz às garotas para ficarem sérias, e que se elas estiverem em perigo, ele agirá como sua armadura. Enquanto isso, no covil dos Kiseichu, os alienígenas cercam Kirara. O Kiseichu metamorfo explica que alguns deles podem alterar sua aparência para se misturar ao ambiente de Errata, e são eles que frequentemente atacam sem aviso. Kirara fica sem palavras. O metamorfo diz que precisa relatar à rainha, e deixa os outros para vigiá-la. Kirara procura silenciosamente uma maneira de escapar. Ela sente uma pedra atrás de si e decide agir. Ela faz uma cena, fingindo ser uma donzela indefesa. Ela atrai um Kiseichu para mais perto, alegando que está impotente sem seu Zero Gear. Ele cai na armadilha. No momento em que corta a corda, ela o acerta com a pedra, nocauteando-o, e foge. Ela passa por uma porta aberta apenas para colidir com um Kiseichu mutante. Ele salta sobre ela, pousando bem em cima dela como se fosse a coisa mais natural do mundo, e Kirara congela. A criatura rapidamente se desculpa, dizendo que está apenas animada por conhecer um humano de verdade. Kirara, confusa, pergunta que tipo de Kiseichu é. A criatura se apresenta como Cha-Cha, a primogênita da rainha, mas é considerada um fracasso, nascida mutante e trancada por sua mãe desde o nascimento. Kirara se apresenta e Cha-Cha implora por ajuda para escapar. Ela diz que ama a Terra, especialmente seus dramas, mas sua mãe planeja conquistar o planeta e Cha-Cha quer detê-la. Ela sabe que os humanos talvez nunca a perdoem, mas pelo menos quer tentar ajudar. Kirara vê a sinceridade nos olhos dela e concorda em ajudá-la a escapar. Do lado de fora do covil, a equipe chega à caverna. Eles se energizam e abrem o caminho para que Reto possa liderar e chegar até Kirara. De volta ao interior, Kirara explica como ganha poder através de seus desejos. Cha-Cha fica impressionada e informa Kirara que, ao contrário de outros Kiseichu, ela pode dar energia, não apenas absorvê-la. Para demonstrar, Cha-Cha dá a Kirara uma pequena amostra de seu poder, e Kirara aprecia o tratamento, mas sua energia não aumenta. Cha-Cha inclina a cabeça e pergunta em quem Kirara está pensando naquele momento. O rosto de Kirara fica vermelho e ela grita que Cha-Cha está sendo ridícula.
Chacha, genuinamente confusa, pergunta por que os humanos têm tanta vergonha de algo tão básico. Ela diz a Kirara para ser mais honesta consigo mesma. Antes que Kirara possa responder, uma explosão alta sacode o esconderijo, e Kirara sorri sabendo que sua equipe está aqui. Mas, assim que se prepara para escapar, o metamorfo retorna e a agarra. Chacha tenta salvá-la, mas o Kiseichu a golpeia e diz a Chacha que ela nunca é uma delas. Mas antes de ser levada, Kirara promete a Chacha que voltará por ela. Do lado de fora, Reto está diante da nave do Kiseichu. O metamorfo sai com Kirara presa, emitindo uma ameaça para ele se render ou ver a energia transbordante de Kirara ser drenada completamente. Kirara grita que está pronta para lutar, mas Reto se coloca na frente dela. Ele se oferece em troca e não quer uma repetição do passado quando Kirara foi quem o protegeu. Ele se entrega, mas incentiva Kirara a se concentrar, dizendo que sua energia degenerada é sua maior arma e não é motivo de vergonha. Kirara congela e se lembra das palavras de Chacha sobre honestidade. Isso a leva de volta a um tempo mais honesto durante um festival de verão. Ela se escondeu da chuva com Reto para um momento a sós e falou sobre como queria dar chocolate ao garoto de quem gostava. No entanto, esse dia nunca chegou para os dois, e Kirara desejava ter uma vida normal onde pudesse sair com Reto, ser sua namorada e até esbarrar barrigas em particular. Mas isso nunca aconteceu depois que os alienígenas os atacaram, e ela se sente irritada por isso ter sido tirado dela. Nesse momento, sua energia explode. Ela se liberta, seu poder se intensifica e dispara uma rajada poderosa, lançando o metamorfo alto no céu. Exausta, ela desaba, mas Reto a segura a tempo. Kirara, quase inconsciente, pede a ele para voltar e salvar Chacha. Dentro da nave espacial, tudo está desmoronando, e Chacha aceita que ninguém virá salvá-la. De repente, o lugar desaba, mas nesse momento, alguém vem salvá-la. Enquanto isso, as garotas encontram Kirara e a levam para um lugar seguro, esperando ansiosamente pelo retorno de Reto. Kirara teme que ele não consiga. Mas então, uma voz chama da floresta, e é Reto junto com outra Kirara. Todos olham espantados, mas a segunda Kirara rapidamente se revela como Chacha disfarçada. Kirara explica que Chacha está do lado delas agora, e Chacha acena com a cabeça e diz que derrotar sua mãe não é tão fácil quanto destruir o covil. Ela sorri e se oferece para ajudá-los, pela terra e por ela mesma. De manhã, quando a equipe retorna ao local de trabalho de Kui, ele fica surpreso ao ver Chacha na forma de Kirara. No início ele pensa que é uma brincadeira, mas quando Chacha revela sua verdadeira aparência, Yu fica genuinamente chocado. Reto pergunta se Chacha pode ficar com eles, e Yu diz que pode ser possível, mas ela precisará passar por isolamento e uma investigação completa primeiro. Kirara imediatamente se adianta, insistindo que não há necessidade disso, já que Chacha não planeja sair em público, e mais importante, ela pode fornecer impulsos de energia. De repente, Chacha escorrega na saia de Kirara e quando olha para cima, vê a lua brilhando sobre ela, vendo como Kirara defende fortemente, e Ao concorda e permite que Chacha fique no dormitório. Na manhã seguinte, no dormitório, Chacha se transforma em Reto e inicia uma pequena sessão quente com Kirara para ajudar a aumentar sua energia. Mas antes que as coisas comecem, Kirara recua, envergonhada. Ela diz que não consegue fazer isso se ele parecer o Reto e diz a Chacha para não imitar uma pessoa ali. Então Chacha se transforma em Rumba, o cachorro esquisito. Kirara diz que sua energia já está cheia, então não há necessidade de recarregar, mas Chacha insiste que só quer ajudar, como prometido. Então Chacha sai do quarto de Kirara e esbarra em Reto no corredor. Ele se torna seu próximo alvo. Ela se oferece para ajudá-lo a recarregar, mas Reto recusa imediatamente. Cansada de toda a timidez, Chacha funde sua consciência com a de Reto. E agora ele está dentro da mente dela, vendo e sentindo tudo o que ela faz. Eles vão visitar Maihime, e a princípio Maihime está nervosa. Mas quando Chacha late como um cachorro, ela se derrete e a abraça. Reto, que também pode sentir isso, cede ao contato pele com pele. Chacha desliza por baixo da camisa de Maihime, aproveitando a sensação, e Reto fica chocado com a degeneração que está vendo. Enquanto isso, Maihime está completamente desfrutando do tratamento de ter um cachorro sobre ela. Em seguida, é o quarto de Momoka. Ela está se alongando quando Chacha explica seu objetivo de querer ajudá-la. Momoka concorda com uma condição, que Chacha tem que assumir sua forma, mas com atributos maiores. Reto, ainda preso na perspectiva de Chacha, sente um pouco de pena dela. Chacha começa a ajudar Momoka a aquecer, mas seu suor tem efeitos inesperados, e Momoka começa a superaquecer. Ela implora para Chacha massagear suas preciosas curvas, e ela adora cada segundo disso. Depois, elas visitam Sora, que está ocupada desenhando outro mangá picante. Chacha a assusta, e quando vê o que Sora está imaginando, decide tentar em Sora mesma, o que é suficiente para fazer Sora cair da cadeira. Então Chacha chega a Kirara, que está prestes a tomar banho, e Kirara a convida para se juntar. Reto, ainda preso dentro do corpo de Chacha, não consegue deixar de aproveitar o momento com a mulher que ama. Mas então ele se lembra do que o suor de Chacha faz, e a avisa para sair da banheira. Mas é tarde demais, pois Kirara já está afetada. Ela tenta se levantar, mas desaba, e Chacha diz que é o momento perfeito para Reto recarregar. Ela se transforma na forma dele, e se prepara para levar as coisas adiante. Mas Reto resiste, pois não quer que aconteça dessa forma. E mesmo que ele tenha sentimentos por ela, enganá-la não é amor, pois ele ama Kirara, não a energia dela. Com pura força de vontade, Reto força-se a sair da mente de Chacha.
Kirara acorda logo depois e assume que tudo foi ideia de Reto. Furiosa, ela dá a ele e a Cha-Cha uma lição aterrorizante sobre o que acontece quando mexem com ela. Alguns dias depois, um Kassetsu aparece no meio da cidade. Kirara o derrota, mas não antes de ele explodir e encharcá-la com um líquido estranho. Ela imediatamente começa a se sentir estranha, e quando Reto chega, Kirara está agindo como seu antigo eu. Ele a leva rapidamente de volta ao dormitório e chama Yo. Ele explica a Reto que é provavelmente um efeito temporário, e que o fluido do Kassetsu provavelmente reverteu o cérebro dela para seu estado antigo. Ainda assim, Reto acha que é melhor se Kirara faltar à escola por um dia, mas ela se recusa, não querendo perder a aula, e Reto percebe o quanto a antiga Kirara é desafiadora. Na manhã seguinte, Reto já está fugindo de Kirara, pois, como em seu antigo eu, ela está pegajosa. Na aula, ela se senta na frente dele e propositalmente abre bem as pernas, tentando provocar uma reação dele. Enquanto todos estão confusos sobre o que está acontecendo, um dos colegas de classe diz que os dois estão agindo exatamente como costumavam. Durante a aula de ginástica, os alunos se emparelham para aquecimentos, e Kirara pula em Reto, usando isso como desculpa para agarrá-lo. É quando Reto percebe que ela não está usando nada por baixo do uniforme de ginástica. Ele imediatamente a leva para a enfermaria e a repreende, dizendo para cobrir suas partes e parar de provocar sua pobre alma. Kirara sorri e pergunta se ele mesmo vai cobri-la. Senão, ela vai ficar assim até a escola acabar. Reto insiste que não é que ele não queira ajudar, mas ele simplesmente não quer que outros caras a olhem desse jeito. Kirara fica encantada com a honestidade dele, e ela o puxa para perto e lhe dá uma pequena recompensa, deixando-o fazer a embalagem enquanto sente suas gelatinas macias. Reto começa a esquentar, seus pensamentos vagando longe, mas ele permanece focado e a embrulha como um presente. De repente, isso traz o bom senso de Kirara de volta, e ela retorna ao normal. Mais tarde, eles se reúnem com os outros. Um dos amigos de Reto provoca Kirara, e ela imediatamente joga cones de trânsito nele. Ela se sente feliz por estar de volta, mas em sua consciência há uma pequena garota diabólica que se parece exatamente com ela. Enquanto isso, Yu recebe uma ligação da filial de Tóquio e eles não estão nada felizes com o Kassetsu fazendo parte da equipe. Alguns dias depois, no meio da calçada, dois garotos tentam espiar algumas garotas, mas são interrompidos por duas garotas de aparência assustadora. No início, as meninas os repreendem, mas uma delas acaba provocando. Ela diz que pegar um vislumbre assim requer sorte, e em vez de olhar para baixo, eles deveriam tentar olhar para cima. As meninas se afastam e sobem uma passarela. E é aí que os garotos finalmente entendem a tarefa. Enquanto isso, de volta ao dormitório de Reto, ele toma café da manhã enquanto assiste ao noticiário. A reportagem cobre um número crescente de pessoas faltando à escola e ao trabalho, porque seus sonhos são mais atraentes do que a vida real. Eles são incapazes de acordar. Na escola, seu professor e colegas estão ausentes, presos na mesma armadilha. De volta ao dormitório, as meninas tomam banho juntas como de costume e admitem que perceberam uma situação semelhante acontecendo ao redor delas. Cha-Cha diz que algo parece errado, como uma anomalia, e ela já tem uma boa ideia de quem está por trás disso. Ela afirma que tem que ser um Kassetsu, pois desde que sua mãe, a rainha, desapareceu, o resto dos Kassetsu começou a agir de forma independente, e está saindo do controle. Então, eles decidem que tem que lutar. Mas antes disso, Momoka reúne um pouco de energia com Kirara primeiro. Mais tarde, a equipe recebe um endereço e eles se dirigem a um prédio antigo. No momento em que entram, um Kassetsu fala pelos alto-falantes, chamando Cha-Cha de traidora por se aliar aos humanos. Momoka avança e desafia o Kassetsu a parar com as bobagens e começar a lutar, zombando da voz do alienígena por soar como uma vaca no cio. Isso o provoca, e o Kassetsu aceita, declarando que o principal oponente deles é o próprio desejo. Em um instante, toda a equipe adormece. Reto começa a sonhar com o tempo em que ele e Kirara eram próximos. E nesse sonho, Kirara é sua namorada, mais ousada e arriscada. Então, de repente, há 4 versões dela, todas perguntando qual ele ama mais. E Reto diz a ela que ama todas, desde a mais excêntrica até a mais rigorosa. De volta à realidade, as duas garotas da ponte aparecem e se aproximam do local como agentes da filial de Tóquio, Chico e Moena. Dentro do sonho, Cha-Cha consegue entrar e tenta acordar Reto, mas ele não quer sair, pois está feliz ali em seu próprio harém de Kirara. Cha-Cha pergunta se é isso mesmo que ele quer, viver apenas na imaginação, e até se oferece para se transformar em Kirara e dar a ele tudo o que deseja. Eventualmente, Reto concorda, e a Kirara do seu sonho pede para ele fazer a verdadeira feliz. Cha-Cha entrega a ele seu Zero Gear, e ele tem que beliscar sua bochecha para acordar. O Kassetsu, percebendo a mudança, tenta mais ainda mantê-lo preso, mas Chico e Moena conseguem rastrear o alienígena. O Kassetsu questiona como eles resistem à influência, e Chico explica que eles adormecem, mas os efeitos não os atingem com força. Assim que Reto acorda, os outros ainda estão presos em seus sonhos. Então, uma explosão ocorre em outra sala. Reto corre e encontra Chico e Moena já despidos. Moena aponta que Cha-Cha é um Kassetsu, então Chico ataca imediatamente. Mas Reto rapidamente agarra Cha-Cha, declarando que ela é sua amiga. Ao ouvir isso, Chico percebe que deve ser a equipe que dizem ter um aliado Kassetsu, e ela não está impressionada. Ela chuta Reto e diz pra ele não se achar só porque tem um do seu lado. Então ela tenta levar Cha-Cha embora, mas Reto segura na perna dela, recusando-se a soltar. Chico fica animada e propõe um desafio. Quem conseguir resistir a um excesso de energia degenerada ganha Cha-Cha. Reto não faz ideia do que ela quer dizer, até que de repente Chico agarra seu rosto com os pés e senta em seu peito. Reto tenta se concentrar em seus sentimentos por Kirara para evitar ceder, e Cha-Cha diz a Moena que Reto já está treinado, então ele não vai se excitar tão facilmente.
Enquanto isso, dentro do sonho de Kirara, ela vê uma versão de Reto escolhendo a versão antiga dela. Isso a desperta, e com o aperto do Kisichu quebrado, Kirara consegue acordar os outros. De volta na outra sala, Reto ainda resiste, e Shiko está começando a ceder. Moena diz que não há como Reto vencê-la, mas Chacha não quer apenas assistir. Ela salta dos braços de Moena e morde o ombro de Reto para lhe dar um impulso. Funciona, e Reto enlouquece. Ele agarra Moena primeiro, dá muita atenção a ela e a domina completamente como se fosse o próprio Johnny Sins. Shiko entra em pânico sabendo o quão sensível ela é e como seu Zero Gear não é feito para aumentá-la, mas sim para conter seu poder. Ela sabe que se Reto quebrar suas defesas, isso significa que ele é mais forte que o próprio equipamento. E ele consegue. Quando o impulso finalmente desaparece, Reto fica chocado ao encontrar as duas garotas completamente conquistadas por ele, já que ele nem se lembra do que aconteceu. Moena comenta que é raro perder para um cara como ele, enquanto Shiko permanece em negação enquanto Moena a provoca. Reto não se importa com nada disso. Ele pega Chacha pronto para voltar para os outros, mas a chocada Shiko o para e pergunta seu nome. Justo quando pensam que acabou, o Kisichu se levanta novamente maior do que nunca. Atinge Shiko, mas Reto entra em ação, resgatando-a a tempo. Então Kirara e os outros chegam para apoiá-lo. Com um soco em equipe de Kirara e Momoka, o Kisichu é finalmente derrotado. Após a batalha, Kirara pergunta quem são os dois estranhos, e Reto explica que Shiko e Moena são da filial de Tóquio. Momoka reconhece Moena, pois já se conhecem do passado. Reto pergunta se Shiko desistiu do seu jogo esquisito, mas Shiko aponta para toda a equipe e diz audaciosamente que um dia ela vencerá. Ela acrescenta que de um jeito ou de outro, ela conseguirá o que quer, e isso é Reto. Então as duas garotas se afastam, deixando Reto confuso, ainda assumindo que ela quer Chacha. Alguns dias depois, após a aula de ginástica, Kirara ainda tem aquele pequeno diabo flutuando ao seu redor na forma de seu antigo eu, a aventureira, a selvagem, a versão brutalmente honesta. Este pequeno súcubo continua incitando Kirara a se soltar, mas Kirara sempre a ignora. Desde aquele ataque viscoso do Kisichu, parecido com uma abelha, ela tem alucinado com essa versão. Ela a chama de Kirara sombria, uma manifestação de seu lado mais obscuro. No início ela só aparecia em sonhos, mas agora está surgindo até quando Kirara está acordada. O pior é que Kirara odeia as roupas que ela usa. A Kirara negra continua provocando-a sem parar, até que Kirara finalmente perde a paciência e grita para ela calar a boca e sumir. Mas, sem que ela saiba, Reto a ouve. Ele congela no lugar, pedindo desculpas imediatamente, pensando que ela estava brava com ele por algum motivo. Kirara tenta explicar, mas a Black Kirara sussurra que esta é a chance dela se aproximar de Reto, e então a empurra, fazendo Kirara cair direto nos braços dele. Isso deixa os dois constrangidos, e a Black Kirara revira os olhos, murmurando que eles são ambos sem esperança. Ela se senta nos ombros de Reto, sorrindo, e se oferece para mostrar como se faz. Completamente irritada, Kirara empurra Reto para longe. Ele cai e ela foge, sentindo-se sobrecarregada. Enquanto tenta recuperar o fôlego, ela exige saber como a Black Kirara pôde fazer isso com ela. Mas a Black Kirara apenas dá de ombros e diz a verdade, que ela é apenas uma alucinação e não pode tocar fisicamente Kirara, então é uma projeção dos próprios pensamentos de Kirara. Ela sugere que, no fundo, Kirara quer ser abraçada por Reto. Kirara grita que isso não é verdade, mas ninguém mais pode ver a Black Kirara, e todos pensam que Kirara está perdendo a cabeça. No portão da escola, Reto está preocupado com Kirara quando Shiko aparece e diz que precisa falar com ele. Ela começa pedindo desculpas por tê-lo chutado antes, e então pergunta casualmente se a garota loira, Kirara, é sua namorada. Reto diz que ele e Kirara ainda não estão namorando, e Shiko dá um tapinha desajeitado no ombro dele e provoca que ele acabou de ser rejeitado. Então sorri e pergunta se ele quer ver os planos dela de perto. Reto rejeita a oferta imediatamente, mas Shiko propõe algo mais ousado, que eles se tornem amigos de prática para ajudar um ao outro a recarregar suas energias. Ela rapidamente entrega seu número a ele e se afasta. Mais tarde naquele dia, Shiko envia para ele uma foto de sua nova roupa íntima para ver sua reação. Mas quando ela quer mais, tira uma foto de corpo inteiro. Porém, antes de enviar, ela hesita, e de repente alguém bate na porta, fazendo com que ela a envie acidentalmente. Aflita e em pânico, Shiko verifica seu telefone, mas Reto apenas responde que talvez o telefone dela tenha sido hackeado. No dia seguinte, enquanto Reto e Kirara vão para a escola, Shiko já está esperando. Ela entrega um bento a Reto, dizendo que, já que eles já compartilharam tudo, não há necessidade de constrangimento. Kirara intervém, dizendo que Shiko não pode recrutar Reto assim. Shiko a ignora, apontando que Kirara nem é sua namorada, e nem mesmo sua amiga de prática. Ela sussurra que só Reto pode despertar sua energia erótica, o que confunde Kirara, e se afasta. No almoço, Kirara só tem pão, enquanto Reto se delicia com o bento perfeitamente embalado de Shiko. Isso irrita Kirara, e então a Kirara Negra intervém, declarando Shiko sua rival. Naquela noite, a Kirara Negra continua provocando-a novamente. Ela lembra Kirara que ela e Reto vivem sob o mesmo teto, então ela tem a vantagem de jogar em casa, e sugere que ela o domine, e veja o que acontece. Kirara recusa, mas Black Kirara avisa que mais cedo ou mais tarde alguém vai roubar Reto. Enquanto Reto está no banheiro, ela finge não saber e entra casualmente, mas lá dentro, Reto está no meio de um novo experimento com Chacha, tentando analisar o efeito da mordida de dias atrás. Kirara entra no exato momento em que o Reto Fera é ativado. Ele avança sobre ela, com as mãos explorando descontroladamente,
Ela responde com um soco firme para tirá-lo disso. Kirara acha que ele está sendo indecente, mas Chacha rapidamente a interrompe, e Reto explica o que é seu modo fera e o que ele está tentando descobrir. Ele suspeita que Chico não sabe disso, e apenas pensa que ele é uma fera na cama. Reto pede desculpas por atacá-la, dizendo que não se lembra de nada, mas supõe que algo aconteceu. Kirara diz que está tudo bem, já que foi ela quem entrou de repente. No entanto, ela diz para ele parar de usar o modo besta, pois é muito perigoso. Na manhã seguinte, Reto tem um sonho onde uma voz lhe diz que, se ele quer mais poder, ele tem que seguir suas necessidades fisiológicas. Ele não entende, mas quando ele acorda, Chacha está em cima dele. Ele a joga para fora imediatamente, dizendo que é muito cedo para esse tipo de energia. Na mesa de jantar, há uma nova bebida energética esperando. Sora e Maihime não têm ideia do que é, mas Reto está com pressa e simplesmente a pega sem pensar. Quando Momoka aparece, ela informa que a bebida repõe a energia degenerada deles e fica chocada ao saber que Reto a tomou. Depois da escola, quando ele está prestes a beber, Chico aparece e oferece um lanche em vez disso. Reto pergunta por que ela continua aparecendo na cidade dele, e Chico diz que acabou de lidar com o Kiseichu nas proximidades. Mas Reto diz diretamente que ela provavelmente não tem amigos. Chico fica na defensiva dizendo que tem amigos, mas suas palavras se perdem. E atrapalhada, ela pega a bebida e a engole. Ela entrega o resto para Reto, mas antes que ele possa pegar, Kirara aparece. Chico diz que estavam apenas falando sobre a bebida e a oferece para ela em vez disso. Kirara experimenta e diz que o sabor está bom. Chico, no entanto, diz que parece estranho. Então as duas garotas começam a suar muito e de repente agem como se estivessem bêbadas. Reto percebe que é por causa da bebida, e as duas garotas então se desafiam para uma batalha de karaokê enquanto arrastam Reto junto. Lá, enquanto Reto sai para pegar as bebidas delas, as garotas fazem um acordo de que quem conseguir fazer Reto ganhar mais energia vence. Quando Reto retorna, as duas garotas já estão fantasiadas. Chico começa forte, sussurrando no ouvido de Reto e se aproximando. Kirara se recusa a recuar e desliza o microfone entre seu lugar precioso e diz para ele cantar. Chico aumenta a aposta colocando o microfone entre suas pernas. A energia cresce rapidamente e a sala desce ao caos, enquanto o cérebro de Reto entra em curto-circuito. Quando sua energia atinge o pico, ele explode, fazendo o suco de laranja derramar em lugares que as garotas não se importariam. Quando chegam em casa, Kirara culpa a Black Kirara novamente, mas até ela admite que não tem ideia do que acabou de acontecer. Kirara finalmente pergunta o que ela realmente quer, e Black Kirara apenas sorri e diz que não é nada mais do que um produto do subconsciente de Kirara, um lembrete da promessa que ela fez de que quer fazer Reto ser dela. Alguns dias depois, Joe leva a equipe para uma viagem à praia, dizendo que é um presente da sede, enquanto Chacha fica no escritório com Rumba, para que ela seja cuidada. Quando chegam, Ju imediatamente volta, dizendo que os buscará no dia seguinte. As garotas estão empolgadas, sabendo que tem uma praia inteira só para elas. Mas, enquanto estão se divertindo e brincando na água, um pepino do mar de repente gruda na mão de Kirara. Ela se assusta, enquanto Sora o pega casualmente com sua habitual cara de pôquer. Sora diz que pepinos do mar não são perigosos, então Kirara tenta brincar com ele, mas a coisa esguicha um líquido estranho nela. Sora acha que pode ser algum tipo de nova espécie. De repente, elas ouvem um grito de Maihime, e quando correm até ela, veem que ela está cercada por um monte de pepinos do mar, o que assusta todas elas. Mais tarde, de volta ao motel, a proprietária pede desculpas pelo atraso, e explica que os hóspedes têm sido raros ultimamente por causa do problema com os pepinos do mar. Ela aconselha a não voltarem à praia por segurança e informa que uma equipe de extermínio está sendo enviada. Para sua surpresa, é a equipe de Chico. Chico fica atônita ao ver Kirara e sua equipe lá, e vice-versa. Enquanto Chico fala sem parar, uma garota quieta com óculos faz uma reverência educada para Kirara e os outros. Enquanto isso, Reto volta do banheiro e esbarra em um fanboy, perguntando onde fica o banheiro. Ele aponta isso sem pensar duas vezes, mas quando o fanboy vê seu Zero Gear, ele diz a Reto que é um grande fã dele. De volta ao saguão, Chico fica irritada ao saber que sua equipe está lá para trabalhar, enquanto a equipe de Kirara está de férias. Sora supõe que a agência planejou isso desde o início para que as duas equipes se dessem bem. Então Reto e o fanboy retornam, e todos são devidamente apresentados. A garota de óculos é a Iona, e o fanboy é o Tuma. Com isso resolvido, as duas equipes voltam para a praia. Reto, Tuma e os outros se reúnem para discutir se um Kiseichu pode estar por trás do problema dos pepinos do mar. Inicialmente, eles tratam isso com seriedade, até que Chico, Moena e Iona começam a brincar casualmente com os pepinos do mar, espremendo-os até que explodam. Elas explicam que faz parte do plano para atrair o Kiseichu. As coisas ficam estranhas rapidamente quando as garotas começam a gostar demais das criaturas viscosas. Reto rapidamente puxa Tuma de lado e ele está aliviado por ter outro cara por perto e não consegue entender a proporção de gêneros em cada equipe. Tuma explica que é porque as meninas são mais sensíveis do que os meninos, mas ele está preocupado com um possível ataque de Kiseichu. Reto diz que está pronto, pois ainda tem muita energia e não vai recuar de uma luta. Tuma fica impressionado com sua confiança e imediatamente pede a Reto para ser seu mentor. Ele confessa que não é corajoso, e que muitas vezes atrapalha a equipe por causa de sua desajeitabilidade. Quando ouve sobre a habilidade de Reto de se energizar através de sua energia degenerada, ele fica impressionado. Reto não tem certeza se isso é um elogio ou apenas estranho, já que se energizar através da excitação não é exatamente algo de que ele se orgulha, mas Tuma está falando sério e pede que ele o ensine a ser como ele. Reto não sabe como explicar, mas ainda assim, promete ajudar Tuma no que puder.
Ele então pergunta a Tuma como é a energia dele, mas antes que Tuma possa responder, as garotas gritam. O Kiseichu aparece e explica que esses pepinos do mar giram em torno de seu alvo, tornando-o sensível e drenando sua energia. Reto rapidamente elabora um plano. Ele vai distrair o Kiseichu, e Tuma ajudará a libertar as garotas. Ele está pronto para atacar, mas percebe que está sem energia e Tuma nota os pepinos do mar grudados nas costas de Reto. Com Reto incapaz de usar seu ataque de um soco, ele sugere que Tuma tem que ser o único a terminar. Tuma ainda está com medo, mas Reto o encoraja, dizendo que não importa o que aconteça, ele o apoiará, e que mesmo que sejam de equipes diferentes, ainda são amigos. Isso anima Tuma e eles enfrentam o alienígena. Reto está pronto para Tuma agir, mas para seu choque, Tuma o empurra por trás. Quando ele vê Reto cair bem em cima das garotas em uma pilha macia de pães e curvas como gelatina, a energia de Tuma vai a mil por causa de seu desejo como espectador. Ele libera tudo no Kiseichu, explodindo-o de uma vez enquanto Reto leva um tapa de Kirara. Depois de tudo, todos relaxam na banheira de hidromassagem, e todos estão orgulhosos de Tuma por derrotar seu primeiro Kiseichu. Yona agradece a Kirara e aos outros pela ajuda, e como recompensa, os convida para Tóquio para umas pequenas férias. Então as garotas, sem a proteção do enredo, aproveitam o pôr do sol juntas. Enquanto isso, Tuma agradece pessoalmente a Reto também, esfregando suas costas. Reto, confuso, pergunta por que Tuma continua escondendo seu corpo. Antes que ele possa dizer algo, a toalha escorrega e isso explica tudo. Na manhã seguinte, Reto acorda e encontra Tuma sendo muito revelador. Ele tenta cobri-lo, mas nesse momento as garotas entram. Momoka e Chico imediatamente tiram conclusões precipitadas. Elas acusam Reto de ser ganancioso, tentando ficar com todos para si, e se oferecem a ele em vez disso. Mais tarde, como agradecimento por resolverem o problema do pepino do mar, o dono do resort oferece a todos um café da manhã completo por conta da casa. Então, por causa do convite para Tóquio, Reto diz a Joe para não se preocupar em buscá-los. E Joe está mais do que grato, pois precisa descansar depois de passar tantas noites terminando os trajes para a equipe. Enquanto isso, em Tóquio, Yona leva o grupo para Akihabara. Chico, com sua própria agenda oculta, acompanha as pontuações de poder de todos e comenta que o grupo é muito grande e pode incomodar os outros. Então, ela sugere dividir em duas equipes. Ela secretamente espera acabar emparelhada com Reto, mas os outros rejeitam sua ideia, argumentando que as pontuações de energia são privadas. Maihime sugere decidir com pedra, papel, tesoura e todos concordam. Reto acaba ficando com Maihime, Sora e Tuma, o que irrita tanto Kirara quanto Chico, que querem estar com ele. Yona os leva a um café de corujas, e lá dentro eles veem todos os tipos de corujas. Tuma aponta duas que se parecem com Reto e Kirara, e Reto rapidamente tira uma foto. Yona brinca que eles parecem muito próximos, e Reto desconversa de forma desajeitada. Enquanto isso, Chico leva Kirara a uma loja para adultos, e Moena casualmente observa que o andar de baixo é para souvenirs, enquanto as coisas reais estão no andar de cima. Momoka diz que isso poderia funcionar como um impulsionador de energia de emergência, mas, sentindo-se envergonhada, Kirara sai correndo para clarear a mente, enquanto Chico acaba comprando para ela um brinquedo de cogumelo. Chico então pergunta por que o relacionamento de Kirara com Reto ainda não está indo a lugar nenhum. Kirara se recusa a responder, e Chico diz que como Kirara está hesitante, ela mesma tentará seduzi-lo, e ela avisa Kirara para ter cuidado, pois outra pessoa pode se infiltrar nesse espaço entre eles. De volta ao grupo de Reto, Yona os leva a um fliperama. Sora se diverte com os jogos de tiro enquanto Maihime entra em pânico com tudo, e Tuma quer experimentar jogos de realidade virtual. Reto encontra um simulador de namoro em realidade virtual onde ele joga como um garoto, e sua amiga de infância que o ajuda a estudar. Ele decide tentar, mas é uma armadilha. Yona manipula o jogo para que ela possa ser a amiga de prática de Reto, assim como Chico sugeriu. Ela vai em frente, deixando-o aumentar sua energia. Reto quase se envolve nisso, mas tira o fone de ouvido, dizendo que já gosta de alguém e que isso não é a dele. Yona rapidamente afirma que ele entendeu errado e explica que não era romântico, mas que ela só queria experimentar a tendência de amigo de prática que ouviu falar. Reto imediatamente a interrompe, dizendo que ninguém está fazendo isso, e Yona pede desculpas. Yona então admite que a equipe de Reto é admirável, pois eles levam o trabalho de herói a sério e não brincam, ao contrário da dela. Reto diz que não é estranho e que é só que quando as coisas ficam sérias, eles permanecem focados. No final do dia, o grupo se separa na estação de trem. Reto diz que precisa ir ao banheiro e Sora o avisa para não se atrasar ou eles irão embora sem ele. Momentos depois, ele se vê deixado para trás. Perdido e sem saber para onde ir, Reto vagueia até encontrar Kirara, que também se separou de Momoka. Os dois acabam indo para casa juntos e Reto quebra o silêncio. Ele mostra a foto da coruja que se parece com ela, e Kirara diz que gosta mais da que se parece com ele. Reto fica nervoso e pergunta onde ela foi e se comprou algo em Tóquio. Kirara fica envergonhada, dizendo que é algo que Chico comprou e deixou para trás. Quando o trem chega à estação deles, Kirara se levanta rapidamente e não percebe que seu grampo de cabelo caiu. Quando percebem que está faltando, Reto pede ajuda ao pessoal da estação para encontrá-lo. Kirara tenta impedi-lo, mas ele já saiu correndo. Ela quer dizer que está tudo bem e que pode comprar um novo, mas então percebe que não se lembra quando ou onde o conseguiu. Eles procuram até o anoitecer e finalmente encontram. Ambos agradecem à equipe, que diz a Reto para acompanhar a moça até em casa, já que está tarde. No caminho de volta, Reto estende a mão para segurar a de Kirara, mas ela se vira e pergunta se ele conhece a história por trás do grampo de cabelo.
Ela explica que tem dificuldade em lembrar de qualquer coisa antes do primeiro encontro com os Kiseichu, e que se ele souber, ela quer ouvir. Reto sugere que talvez ela tenha esquecido porque não queria lembrar, mas Kirara insiste, segurando a mão dele e perguntando novamente. Então Reto cede, e ele explica que o grampo de cabelo foi um presente de aniversário que ele comprou para pregar uma peça nela, planejando propor e dizer que se ela quisesse se casar com ele, deveria usar o grampo. Ele planejava rir e dizer que era uma brincadeira, mas quando viu que a reação dela foi tão fofa, ele desistiu da brincadeira e falou sério. Reto acrescenta que, apesar de não saber de onde veio o grampo de cabelo, ela começou a usá-lo logo depois, mas após o ataque do Kiseichu, ela mudou e começou a agir friamente com ele. Kirara se sente culpada, pois não se lembrava de nada disso, e tudo o que sabia era que gostava do grampo de cabelo. Mas agora ela percebe que esteve noiva de Reto o tempo todo. De repente, eles ouvem um farfalhar atrás dos arbustos, ambos se preparam para lutar, apenas para ver um guaxinim remexendo no lixo. Ele derruba o saco de papel de Kirara e foge. Dentro do saco, Reto encontra o brinquedo de cogumelo e ele dança. Kirara insiste desesperadamente que é de Chico, não dela. Reto pergunta por que ela não deu para Moena, e Kirara percebe como isso foi bobo. Reto a provoca, dizendo que está tudo bem, e que isso só mostra que ela está começando a levar o trabalho de heroína a sério. Envergonhada, Kirara o atinge, e o impacto ativa a energia de Reto, que acaba estragando suas roupas. Nesse momento, alguém se aproxima, e Kirara rapidamente puxa Reto para trás do banco, dando-lhe a visão perfeita do caos. Então Kirara veste a jaqueta de Reto para esconder suas roupas arruinadas. No momento de silêncio, ela admite que se sente culpada por evitar Reto por causa de seus próprios princípios. Mas agora, ela quer dar a ele sua resposta àquela antiga proposta de forma séria desta vez. No entanto, ele terá que esperar até que eles apaguem completamente os Kiseichu. Por trás de tudo, a rainha dos Kiseichu está puxando as cordas e, disfarçada de humana, está planejando destruir a agência dos heróis. Na manhã seguinte, quando Reto e Kirara voltam para o dormitório, Chacha os cumprimenta com um sorriso provocador e ela mudou seu visual para cabelo curto. Chacha diz a eles que vão para a casa do Joe esta noite, embora ela não tenha certeza do que aconteceu com ele depois que Maihime e os outros a pegaram. Mais tarde naquele dia, Reto luta contra um Kiseichu perto do rio. Ele se descuida, e a criatura consegue picá-lo antes de desaparecer. Chacha explica que quando um Kiseichu pica um cara, pode transformar sua Excalibur em uma doninha. Reto não entende muito bem, até que uma doninha literal sai de suas calças, e se ela não voltar para onde pertence, ele não recuperará sua preciosa espada. Então eles a perseguem. Enquanto isso, na cidade, uma nova governadora aparece, fazendo um discurso sobre seus objetivos e ideais. Quando Chacha passa correndo por ela, sente algo estranhamente familiar, mas ignora e continua perseguindo Reto. Quanto a Reto, algo começa a mudar. Ele consegue pegar o furão antes do pôr do sol, mas seu corpo já se transformou completamente em uma mulher. Chacha o incita a devolver o furão para evitar ficar assim. Quando Reto finalmente se vê no espelho, fica tão chocado com o quão fofo ele é que deixa o furão cair novamente. Maihime chega em casa a tempo e o vê, mas não o reconhece em sua nova forma. Reto se apresenta como sua própria irmã, Hiro. Maihime dá as boas-vindas calorosas a Hiro e vai fazer chá, e percebendo que não está vestindo nada, Reto se desculpa e vai ao banheiro. No banheiro, Momoka e Kirara estão lavando rumba quando encontram o furão. Reto sente seu Excalibur por perto, abre a porta e surpreende as garotas. Maihime diz a eles que é a irmã do Rito, mas Kirara, que conhece Hiro pessoalmente, aponta que ela está diferente da última vez. Quanto à Doninha, Rumba tenta pegá-la, mas o caos se instala e tanto Kirara quanto Momoka escorregam e acabam arrastando Hiro para o banho com elas. Enquanto tomam banho, as garotas perguntam casualmente a Hiro sobre as preferências de Reto e se ele gosta de alguém. Kirara timidamente se junta e ele lhes diz que Reto não mudou nada desde anos atrás. Então Momoka e Kirara começam a dar banho no furão. Mas como Reto pode sentir tudo o que ele experimenta, ele fica tão agitado que tenta escapar. Escorrega e esbarra nele, transformando-se acidentalmente de volta em si mesmo. Kirara imediatamente explode de vergonha, percebendo que acabou de fazer todas aquelas perguntas para o verdadeiro Reto. Lá fora, Sora assiste ao noticiário enquanto lê um quadrinho. Ela vê uma reportagem sobre como um professor ligado à prefeitura é pego por negócios inadequados com estudantes, que acaba sendo o Ju. Isso acontece sob novas regras estabelecidas pelo governador. E enquanto a equipe assiste chocada, Momoka insiste que deve ser um mal-entendido. Chacha se lembra que Ju deu a ela um disco rígido para o caso de algo acontecer com ele. Ela carrega e mostra o conteúdo para Reto, explicando que recentemente instalou o Zero Suit para ele. Reto experimenta e funciona, dando-lhe um traje completo. Chacha diz que é feito do cabelo dela e oferece tanto um aumento de poder quanto proteção. Então nada mais de roupas arruinadas. Isso faz Reto se perguntar se Ju foi preso por causa disso. Então, uma chamada do quartel-general chega. Eles dizem que também não sabem todos os detalhes, mas a equipe é instruída a manter-se discreta e o dormitório será fechado por enquanto. Uma semana depois, Reto volta para casa. Sua verdadeira irmã Hiro fica surpresa ao vê-lo, e brinca que o dormitório deve ter fechado porque ele fez algo estranho. Reto nem discute, pois está muito exausto e ainda preocupado com o que vem a seguir. Na manhã seguinte, Kirara parece animada. Ela diz que é bom ter uma pausa do trabalho de heroína, e até pega o Zero Gear de Reto, dizendo para ele aproveitar uma vida escolar normal antes de recuperar o Zero Gear. Então começa a temporada de festivais de verão. A amiga de Kirara pede para ela convidar Reto e seus amigos para que ela possa conhecê-los. Kirara concorda, animada com um encontro não intencional com Reto.
O dia do festival chega, mas Reto não está lá. Um dos caras diz que ele está ocupado, então Kirara acaba saindo com os outros. Durante uma pausa para ir ao banheiro, ela caminha em direção ao rio e encontra Reto deitado, machucado e exausto. Ela corre para o lado dele, e Reto explica que lutou contra um Kishi-Chu, esquecendo que Kirara tinha seu Zero Gear. Kirara o repreende, dizendo que esta noite deveria ser tranquila. Reto simplesmente pede desculpas e diz que não podia deixar o Kishi-Chu se banquetear esta noite, não durante um evento tão lotado. Então ele se lembra dos fogos de artifício e informa a ela que é lá que o Kishi-Chu vai atacar. De volta ao festival, 3 homens já estão inconscientes por perto, e o Kishi-Chu está se preparando para substituir os fogos de artifício por uma arma. Reto se prepara para lutar novamente, mas Kirara agarra seu braço, lembrando-o de que eles não têm permissão para intervir. Mas Reto diz que não quer que mais ninguém fique traumatizado como ela ficou, e essa é a razão pela qual ele luta, e que se ele não puder ajudar o romance dos outros, nunca poderá ajudar o próprio amor. É quando Kirara percebe que Reto está realmente sério sobre ser um herói. Ela chama a Black Kirara e recupera sua energia, dizendo que vai ajudá-lo. Então, com um beijo na bochecha, seu equipamento é ativado, seu traje se forma e ela dá um soco com força total direto no Kishi-Chu. Ela faz seu trabalho e entrega a Reto seu equipamento. O resto da equipe chega logo depois e admite que também estão rastreando o Kishi-Chu. Mais tarde, enquanto caminhava pelo festival, Chacha vê um panfleto com o novo governador, e o rosto lhe parece estranhamente familiar. É quando Reto compartilha sua teoria de que o novo governador é na verdade um Kishi-Chu metamorfo, que planeja destruir a agência de heróis por dentro. No dia seguinte, a equipe começa a seguir o novo governador, mas como apenas Chacha pode sentir a presença do Kishi-Chu metamorfo, não há outra escolha a não ser deixá-la liderar esta missão. No caminho, Chacha de repente parece insegura e pergunta se está realmente ajudando a equipe. Desde que a agência fechou, as meninas têm cuidado dela, mas ela sente que não fez nada por elas. Reto a tranquiliza dizendo que Chacha é importante para a equipe, pois sem ela, eles não teriam seus trajes e não conseguiriam rastrear esse Kishi-Chu. A perseguição leva horas e custa uma fortuna em tarifa de táxi, mas agora a equipe precisa descobrir como se aproximar da residência do governador. Chacha se oferece como isca, já que ela também pode mudar de forma. Então ela se voluntaria para fazer isso. Maihime tenta impedi-la, dizendo que é muito perigoso se o governador realmente for um Kishi-Chu. Mas Chacha insiste que quer ajudar para retribuir a equipe por tê-la aceitado. E se ela for pega, confia que eles virão salvá-la. Chacha disfarça-se como uma entregadora. No momento em que ela vê o governador, ambos sabem. Maihime tenta detê-la. Quando suas mãos se tocam, o poder da rainha se manifesta e Chacha é capturada. Maihime é a primeira a correr atrás dela, com os outros logo atrás. Eles encontram Chacha em um dos quartos onde o governador espera. E então, o governador se revela como a rainha dos Kishi-Chu. Ela parece emocionada que Chacha trouxe os outros, e revela orgulhosamente sua forma humana, e afirma ser a mãe de Chacha. Reto investe contra ela, mas a rainha desvia facilmente enquanto ainda segura Chacha. Ela explica que a sala é feita de um material imune à energia deles, e então os tranca lá dentro. Por um momento, Momoka se pergunta se Chacha os traiu, mas Maihime descarta essa ideia e diz que notou algo estranho nos olhos de Chacha antes, como se ela não fosse ela mesma. Em outra sala, a rainha se senta com Chacha, tentando fazê-la comer. Chacha recusa, mas com apenas um toque, a rainha a hipnotiza novamente, dizendo que o verdadeiro banquete está chegando em breve. A rainha relembra que sempre tiveram que se mudar de planeta em planeta porque esgotam cada um muito rapidamente. Mas agora, ela tem um novo plano para colher energia das pessoas infinitamente, mantendo-as trabalhando e drenando seus desejos. De alguma forma, Chacha se liberta do controle de sua mãe. Enquanto isso, os outros ainda estão presos. Eles tentam de tudo, desde queimar energia até força bruta, mas a porta não se mexe. Momoka sugere uma maneira, que é proibida na equipe deles, e que é para eles fazerem juntos. Kirara fica tensa imediatamente, mas Maihime concorda, dizendo que não há como gerar tanta energia a menos que eles avancem a trama juntos. Kirara é completamente contra, especialmente com a ideia de Reto tocar em outra pessoa, mas Black Kirara surge, dizendo que este é o único jeito. Kirara propõe uma solução, apagar as luzes, assim ninguém vê o que os outros estão fazendo. As luzes se apagam, e a primeira a agarrar Reto é Momoka. Ela pega suas calças, mas Reto rapidamente se afasta rastejando. Então Momoka encontra Maihime, confundindo-a com Reto, e lambe sua barriga apenas para Maihime soltar outro nome. Reto, tentando evitar contato, começa a farejar, mas acaba farejando Sora, e isso faz Sora voar para o teto. Finalmente, Reto encontra a mão de Kirara, bem quando ela está prestes a ir sozinha. Eles caem juntos na cama. A mão de Reto acaba presa debaixo do bolo de Kirara, e seu rosto pousa nas montanhas dela. Em uma posição que nenhum homem consegue resistir, o Zero Gear de Reto ativa instantaneamente. Do lado de fora, Chacha corre de volta para o quarto trancado, e ela está pronta para lutar. A rainha tenta argumentar com ela, dizendo que se Chacha se render, ela perdoará tudo, até mesmo sua existência. Mas Chacha declara que pode não ser humana ou Kishi-Chu, mas sabe que faz parte deste time. Nesse momento, os outros se energizam e se transformam em seus trajes completos. Chacha corre direto para Maihime, e o time está completo novamente. Sora ataca por trás, enquanto Momoka acerta um golpe limpo. A rainha, embora sinta o dano, permanece calma. Ela elogia o sabor da energia deles, que é bom demais para desperdiçar.
Então ela invoca o monstro que esteve alimentando todo esse tempo, uma criatura enorme parecida com um polvo. A equipe é capturada em seus tentáculos, e apenas Reto e Kirara conseguem escapar. Os outros os incentivam a ir atrás da rainha, dizendo que podem lidar com o monstro. Mas quanto mais energia a equipe usa, mais o monstro cresce. Cha-Cha se transforma em um cachorro e morde os três, dando-lhes um impulso massivo. O poder deles aumenta para o modo monstro, e eles explodem a criatura em uma explosão de energia. Enquanto isso, Reto e Kirara correm para confrontar a rainha. No caminho, Reto pede desculpas pelo que aconteceu antes, e Kirara o acusa de ter feito de propósito, mas Reto argumenta que ela também gostou, o que termina com ele levando uma Spiritomixmo esbofeteada. Vendo Kirara sozinha, a rainha morde seu ombro. Seu poder permite controlar a mente de qualquer Kisechu, incluindo aqueles com até mesmo um traço de seu sangue. Como Kirara tem esse traço, Dark Kirara assume seu corpo e faz Reto tocá-la no momento em que ele chega. Reto tenta resistir, mas ele não quer perder Kirara novamente, então precisa de uma maneira de trazê-la de volta. Ele se lembra de uma fraqueza dela, que é receber elogios, então começa a elogiá-la por ser corajosa, teimosa, por se estressar facilmente e por ser incrível. Ele abre seu coração. A verdadeira Kirara fica vermelha de vergonha, e justo quando Reto está prestes a confessar, ela volta a si e o interrompe. Reto sorri, pois sabe que é realmente ela. Ela o ajuda a se levantar e os dois combinam suas energias como da primeira vez, mas desta vez eles fazem isso juntos. Eles atacam a rainha com tudo o que tem e a rainha aprecia o golpe, percebendo que este é o poder que ela procurava o tempo todo. Ela recebe a explosão, rindo, e desaparece. Reto pergunta a Kirara pela resposta da promessa que ela fez, lembrando-a de que ela responderá a sua proposta assim que vencerem. Mas Kirara cora e se afasta, dizendo que ainda há Kisechu por aí, e a luta não acabou. Reto aceita seu destino e aceita que se esperar significa ficar ao lado da garota de quem gosta, então ele esperará o tempo que for necessário. Comente abaixo. Energia degenerada, se você assistiu até o final. Inscreva-se para não perder o próximo vídeo.